terminando aqui os princípios da aplicação da medida de proteção. Prevalência da família, né? Princípio da prevalência da família. Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa, ou, se isso não for possível, que promovam sua integração em família adotiva. O que é o princípio da prevalência da família? É o princípio que estabelece que na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência, e tem prevalência, às medidas que mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa, se isso não for possível, que promovam sua integração em família adotiva. Então, dá prevalência da família natural ou extensa, se não for possível, família adotiva. Princípio da obrigatoriedade da informação. A criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável, devem ser informados dos seus direitos, dos modos que determinaram a intervenção, da forma como esta se processa. Obrigatoriedade da informação. A criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsáveis devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como essa se processa. Então, a informação é para quem? A informação é sobre as crianças, vai informar os pais sobre os direitos das crianças. A criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou o responsável devem ser informados dos seus direitos, dos direitos da criança e do adolescente, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma que essa se processa. Então, a obrigatoriedade da informação significa que a criança e o adolescente, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e a capacidade de compreensão dela, os seus pais ou responsáveis devem ser informados dos direitos da criança, né? Respeitado o estágio de cada um, da criança e do adolescente, dos motivos que determinaram essa intervenção e da forma como essa se processa. Então, a criança e o adolescente, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsáveis devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinam a intervenção e da forma como essa se processa. Oitiva obrigatória e participação. O que é esse princípio da obrigatória e participação? Oitiva obrigatória e participação. A criança ou adolescente, em separado ou na companhia dos pais, é responsável de pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsáveis, têm direito a ser ouvidos e a participar nos autos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Oitiva obrigatória e participação. A criança e o adolescente, em separado, sozinho ou na companhia dos pais, de responsável de pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. A opinião dela vai ser considerada, sim, pelo juiz. O juiz vai falar: criança, vem aqui, o que você acha? Então, a criança ou adolescente, sozinha ou com os pais ou acompanhante responsável, né? De pessoa por si indicada, ela mesma pode indicar, bem como seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar. Então, a criança e o adolescente, sozinha, a criança ou adolescente, tanto faz sozinha, acompanhada, etc. A criança ou adolescente têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Então, a criança ou adolescente tem direito em separar, a criança ou adolescente em separado, sozinhas, ou na companhia dos pais responsáveis de pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável. Então,
tanto a criança sozinha ou acompanhada, como não só a criança, como seus pais ou responsável também. Então, ambos, a criança e os pais, o responsável, ambos, né? Aqui, ó, a criança e bem como os pais ou o responsável têm direito de ser ouvidos e a participar nos atos, na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Participar, ser ouvido no quê? Nos atos e na definição das medidas de promoção dos direitos. Nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Fim dos princípios. Das medidas específicas, princípios que regem essas aplicações das medidas